Não olhe para o céu. Escrito por GKS. Escritura 1. A partir do momento em que você estiver lendo essas escrituras, eu já terei me tornado um divino. Não significa que estou morto, mas também não estou vivo. É um meio termo, por assim dizer. Já perdi as contas de quão difícil é segurar o lápis e escrever isso que você lê. Minha mão só treme, treme e treme. É como se eu já tivesse perdido o controle das minhas mãos e de tudo que chamo de corpo. Constantemente minha alma sai e volta numa transição bizarra, como se recusasse a morrer, mas também não quisesse abandonar a grande carne que usou como camuflagem a vida inteira. Bem, por onde eu começo? Eu me lembrei. 15 de junho, 18h05 da noite. Eu estava com a minha melhor amiga, Heloísa. Ela era boa com artesanato, e eu estava me divertindo com ela. Estávamos montando pequenas esculturas para passar o tempo, enquanto conversávamos sobre coisas que só nós dois entendíamos. Até que, de repente, um estrondo. Uma trombeta? Que diabos é isso? Que é isso? Eu perguntei confuso. Não sei, deve ser uns idiotas se preparando para torcer pra algum time que vai ter por aí, algum jogo. Ela respondeu despreocupada. Pode ser. Outro som de trombeta ecoou pela cidade, mais alto, mais profundo. Aquilo não era normal. Não, isso não é de jogo nenhum, eu murmurei. Ela percebeu também. Nós dois olhamos pela janela. O céu estava cheio de nuvens, mas não estava assim há minutos atrás. Poderia ser a chuva? Claro, mas eu sempre presto atenção no tempo, e não havia previsão nenhuma de mudança naquele dia. Que raios é isso? De repente, o alarme da cidade ecoou. Um som desses não é normal. Qualquer pessoa ficaria alerta. Saí para olhar do lado de fora. As ruas estavam vazias. Nenhum carro passando, nenhuma pessoa. Tudo parado. Os carros estavam todos guardados nas casas. Por um segundo eu pensei, 3 da manhã? Mas não. Nós tínhamos acabado de ver o horário. Ainda eram 6 da noite. Merda! Eu sussurrei. Voltei correndo para dentro. Heloísa estava virada para a parede parada. O que foi? Eu perguntei. Nada. Heloísa, você tá bem? Ela não respondia, até que se virou. E então eu vi uma marca na testa dela, nítida, como um corte antigo, mas recente ao mesmo tempo. Como isso apareceu? Perguntei, sentindo o desespero subir. Que merda é essa? Eu não sei, ela respondeu. Simplesmente apareceu, eu juro. Eu não sabia o que fazer. Simplesmente não sabia. Então, a TV que estava no YouTube perdeu o sinal. Entrou a estática. Então, um comunicado do governo. Mas por que o presidente estava com os olhos tapados? Caros cidadãos brasileiros, estamos enfrentando um fenômeno desconhecido. Não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro. Pessoas com símbolo na testa aparentemente não estão sendo afetadas. As que não possuem, ele hesita, não devem olhar para o céu por motivo algum. Silêncio. Equipes serão enviadas. Fiquem em suas casas. Mantenha calma, por favor. A transmissão corta. Novamente entra a estática. A TV morre. Eu e Heloísa ficamos em choque, sem dizer nada. Então, sem querer, olhei para o espelho e vi a marca na minha testa também. Olhei para ela e ela olhou para mim. Bem, talvez os nossos pais podem vir aqui nos ajudar ou... Ela me abraçou forte. Seu desespero é visível e possível de sentir. Eu tentei consolar, mesmo sem saber como. Sentamos na cama e então veio o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Eu nunca senti algo assim. Era estranhamente confortável, mas ao mesmo tempo esquisito. Muito esquisito. Lá fora o mundo escureceu. O céu ficou azul marinho. E então eu vi algo. No começo eu pensei que fossem pássaros, mas não eram. Eles não se moviam como pássaros. Eles estavam parados, flutuando. Pera. Corpos? Corpos voando no céu? Escritura 2. 3 horas se passaram. 8 da noite. Parecia uma eternidade. A escuridão do céu era estranha. Não parecia uma escuridão normal como estamos acostumados. Não era mais possível ouvir nenhum som natural. Nem pássaros, nem corujas.
Era como se alguém tivesse colocado o mundo inteiro no silêncio. Eu e Heloísa continuávamos na cama, tentando acalmar um ao outro. Sugeri que ela voltasse a mexer nas pequenas esculturas, só para distrair a mente, mas o medo não deixava. Ela não conseguia mais se concentrar em nada. Eu não consigo. Ela murmurou completamente desorientada. Olha, não precisa se forçar, tá? Eu falei tentando manter a calma. Tá bom. Ela se levantou e voltou para a cama, ao meu lado. Tentou descansar, mas não conseguia. Segurei a mão dela. Ela tremia. O terror nos olhos dela era impossível de ignorar. O cansaço também. Mesmo assim, tentei parecer firme. Mas por dentro, eu já estava quase me contorcendo de nervoso. Então, o som de chuva começou lá fora. Eu fui até a janela. E congelei. As gotas eram vermelhas. Que porra é essa? Eu gritei sem conseguir me segurar. O quê? Ela correu até a janela. Ela olhou e ficou em silêncio por um segundo. Sangue? Sussurrou. Não. Não pode ser. Eu levei a mão à cabeça. Já não basta tudo isso? Agora isso? Não, eu não tô ficando louco. Que merda é essa? Mas era sangue. E pior, as pequenas plantas da casa começaram a morrer assim que a chuva tocava nelas, como se aquilo fosse venenoso. O que tá acontecendo com o mundo? Mais uma hora se passou. 9 da noite. Eu ainda esperava que os meus pais aparecessem para explicar tudo. Heloísa tentou se distrair fazendo cookies de chocolate. O cheiro era bom, o gosto também, mas não ajudava. Nada ajudava. Ela tomou um copo de leite e eu um café com leite. Chequei a geladeira. Ainda havia comida. Comida o suficiente para alguns dias. Mas isso não importava, porque cedo ou tarde ia acabar. E eu não fazia ideia de como conseguir mais. Mais uma hora se passou. 10 da noite. A chuva finalmente parou. Eu ainda tentava acalmar Heloísa quando... A campainha. Nós dois nos entreolhamos. Eu fui até a janela. Ninguém. Mesmo assim, fui até o interfone. Alô? Silêncio. Então... Oi, Felipe. Meu coração gelou. Era o Nicholas, mas tinha algo errado na voz dele. Algo estranho. Fui até o portão. E lá estava ele. Sem camiseta, sem calça, apenas de cueca. O corpo cheio de cortes. Fui até a garagem ficando frente a frente com ele, separados apenas pelo portão. Nicholas? Eu perguntei cauteloso. Sou eu, Felipe. Ele respondeu. Sabe, a voz dele não parecia dele. O que aconteceu com você, cara? Ele não respondeu. Só ficou me encarando, direto nos olhos. Heloísa observava tudo pela janela. Mamãe e papai sempre liam o Apocalipse 21:1 para mim. Ele disse de repente. É o texto de agora. Um silêncio pesado caiu. Seus pais ainda não voltaram? Meu estômago virou. Como ele sabia disso? Eu não respondi. Você já tentou olhar para cima? Ele levantou a cabeça e sorriu. Um sorriso errado, lento. Eu hesitei, mas olhei e vi os meus pais flutuando no céu, os corpos distorcidos, sem pupilas, sangrando pelo nariz, imóveis, congelados no ar. O meu coração disparou e a minha cabeça ficou vazia. Mamãe e papai sempre diziam que eu tinha olhos bonitos. Nicholas continuou. Mas eu descobri que não era verdade. Ele enfiou a mão no bolso. Quem tem olhos bonitos são os resguardados. Ele puxou um picador de gelo. Eu dei um passo para trás. Empresta os seus olhos, Felipe. Eles são tão bonitos. Ele avançou mais um passo. E então... Nicholas caiu no chão. Heloísa estava atrás dele com uma frigideira. Os respingos de sangue atingiram nós dois. Ele ficou imóvel, sangrando. Puta merda! Eu sussurrei. Olhei para Heloísa. Ela soltou a frigideira e entrou em pânico. Respiração acelerada. Tremendo. Desesperada. Eu corri até ela. Levei ela para dentro. Procurei os remédios. Demorou uma eternidade. Quando encontrei, ela já estava no banheiro vomitando. Eu esperei.
Depois de um tempo, ela saiu e se sentou na sala. Entreguei um remédio e um copo de água. Ela tomou. Desculpa. Me deu uma vontade de vomitar. Ei, não precisa se desculpar, falei passando a mão no cabelo dela. Eu entendo. Ela apoiou a cabeça no meu ombro tentando se acalmar. Lá fora, o corpo de Nicholas continuava caído na garagem, imóvel. Mas ele não morreu. Escritura 3. 11 horas da noite. Ainda era 15 de junho. Parecia que o dia nunca ia acabar. Eu ainda estava na sala, tentando confortar a Heloísa depois do que aconteceu com o Nicholas. Ela não queria ter feito aquilo, mas fez. E para me salvar, isso estava destruindo ela por dentro. A culpa, o arrependimento, a ansiedade, tudo estava estampado no rosto dela. Ei, calma! Eu falei tentando manter minha voz firme. Você não queria fazer isso, eu sei. Mas você me salvou, tá? Eu não sei o que deu nele, mas não era ele. Você não teve escolha. Tá bom, ela respondeu com a voz falhando. Ela não aguentou e começou a chorar. Se agarrou em mim, desabando de vez. Antes disso, todas as coisas ainda estavam normais. Agora, nada mais fazia sentido. Meia-noite, 16 de junho. Outro som de trombeta ecoou pelo céu, mais alto, mais pesado. E então, o chão tremeu. Um brilho forte invadiu a casa pela janela. Eu congelei por um segundo. Um cometa. O som era ensurdecedor. Ele cruzou o céu e caiu em algum lugar. Do Oceano Atlântico. As luzes da casa piscaram. Objetos caíram no chão. Eu segurei a Heloísa com força enquanto tudo tremia até parar. O silêncio voltou, mas bem mais pesado. Será que... é guerra? Eu murmurei mesmo sabendo que aquilo não fazia sentido. Heloísa se levantou do sofá e foi até a porta da sala que dava para a garagem, tentando respirar. E então... A voz dela falhou. O Nicholas não tá mais aqui. Meu corpo gelou. Como assim? Eu corri até a garagem e ela estava vazia. Só restava a mancha de sangue no chão, misturada com os vestígios de chuva vermelha. Ficamos ali olhando, sem dizer nada. Por segundos que pareceram horas. Então, voltamos para dentro, sem coragem de ficar lá fora. 1 da manhã. Mais uma trombeta. A terceira. Outro cometa cruzou o céu. Outro impacto no oceano. Outro tremor. Dessa vez mais fraco, mas ainda assim, nada normal. Minutos depois, com a ajuda de um remédio, Heloísa finalmente conseguiu descansar. Ela adormeceu. Eu fechei a janela, tranquei o portão, tranquei a porta da sala e me tranquei com ela no quarto. As chaves estavam comigo. Eu não ia deixar mais nada entrar. Enquanto ela dormia, eu fiquei sentado, pensando, relembrando o que Nicholas disse. Mamãe e papai sempre liam Apocalipse 20, 1 para mim. Isso não saía da minha cabeça. O que será que tem nesse texto? Eu murmurei. Comecei a procurar pelas prateleiras, até encontrar uma Bíblia. Abri e folheei rápido. João 1, João 2, Judas, Apocalipse... Minhas mãos tremiam. Fui passando as páginas até chegar no capítulo 21. 18, 19, 20... Achei. Respirei fundo e li. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Eu fiquei em silêncio olhando para a página, tentando entender. Um novo céu? Uma nova terra? O mar desaparecendo? Os cometas? As trombetas? As pessoas mudando? O meu coração começou a acelerar. Peraí. Eu engoli em seco. Isso é o Apocalipse? A minha voz saiu como um sussurro. O Armagedon tá acontecendo. O silêncio do quarto não respondeu, mas de alguma forma parecia que eu já sabia a resposta. Escritura 4. Relembrar tudo isso fez a minha cabeça doer. O medo, a angústia, o temor, o desconforto. Viver cada segundo disso foi sufocante. Enfim, alguns minutos se passaram desde que fiz aquela descoberta. A possível resposta para tudo isso até que... A campainha tocou de novo. Meu corpo gelou. Seria o Nicholas? Eu fui até o interfone, mas antes de atender, olhei pela câmera e congelei por um instante. Era a mãe da Heloísa, mas ela estava com os olhos vendados e segurava uma espingarda. Eu engoli em seco. Alô? Falei tenso.
Ah, oi Felipe. Eu sou a mãe de Heloísa. Minha filha ainda tá aí? Ela perguntou. Sim, senhora Alves. Ela acabou de dormir. Eu posso entrar pra ver se tá tudo bem? Eu hesitei. Não sabia se devia deixar, mesmo sendo a casa dela. Alguma coisa ainda parecia errada, mas ela parecia consciente. Pode entrar. Abri o portão pelo interfone. Ela entrou. Destranquei a porta da sala e do quarto. A senhora Alves passou por mim, me cumprimentando rapidamente e foi direto até o quarto. Ela se aproximou da cama com cuidado, levantou um pouco a venda dos olhos, só o suficiente para ver a filha. Heloísa dormia, tranquila. A senhora Alves soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus ela tá bem. Ela parou, congelou. A expressão mudou na hora. Que? Que isso? A voz dela ficou tensa. Ela olhou para a marca na testa da filha. Que diabos é isso? Ela gritou virando para mim. Senhora, eu não sei. Eu respondi nervoso. Eu juro, eu não faço ideia de como isso apareceu. Eu também tenho. Eu apontei para minha testa. Ela me olhou em silêncio. Sangue de Jesus tem poder, murmurou. O ar do quarto ficou pesado. Senhora Alves, comecei. Ela só conseguiu dormir agora porque tomou um remédio. Desses fortes, teve uma crise bem feia. A senhora Alves olhou para a filha de novo, depois para mim. Respirou fundo. Tá bom, repetiu tentando se acalmar. Ela saiu do quarto, foi até a cozinha, viu os cookies que Heloísa tinha feito. Mais cedo, pegou um, depois abriu a geladeira e serviu um pouco de suco de maracujá e bebeu. Então se sentou no sofá respirando fundo. Eu fui até ela. Senhora, meus pais... Minha voz falhou por um segundo. Eu não sei o que aconteceu, mas eles estão no céu. Ela virou o rosto lentamente. Flutuando. Eu continuei. Eles não respondem, só estão lá. Silêncio. O que está acontecendo? Ela ficou alguns segundos sem responder. Eles são pecadores, disse seca. Aquilo me atingiu na hora. Pecadores? Repeti. Então quem não tem a marca são os pecadores? Ela sentiu de leve. Eu acho que sim. Ela respirou fundo. Minha mãe, a avó de Heloísa, eu vi ela. Eu engoli em seco. No céu, igual você disse, sangrando, vazia. Ela fechou os olhos por um momento. Sem alma. Acho que Heloísa daria graças a Deus. Ela soltou um suspiro fraco. Ela nunca gostou da avó. Ela já me falou sobre. Eu murmurei. O silêncio voltou a dominar a casa. Conversamos pouco depois disso. Nada que realmente ajudasse Heloísa, mas ela continuava dormindo. 2 horas se passaram, mais 2 trombetas ecoaram pelo céu. A quarta e a quinta. De alguma forma, parecia que quem tinha a marca podia olhar. Os outros, não. Ou não deviam. Ou morriam. Eu ainda não tinha entendido direito. 3 da manhã. Mais um som de trombeta ecoa pelo céu. A sexta. A ansiedade tomou conta da senhora Alves. A gente precisa sair daqui, ela disse de repente. Eu olhei para ela. E ir para onde? Bem, tem uma loja grande aqui perto. Talvez tenha gente lá. Antes que eu pudesse responder, ela foi até o quarto e acordou Heloísa. Mãe? Heloísa murmurou confusa. O que você tá... Vamos, filha, ela interrompeu. Você precisa dormir no carro. A gente precisa sair. Heloísa ainda estava grogue, mas obedeceu. Saímos. Entramos no carro da senhora Alves. Ela me explicou rapidamente como ligar e dirigir. Você dirige. Eu não posso ver. Eu assenti. Dei partida e saímos. As ruas estavam estranhas, silenciosas demais. Dirigi até a loja, mas antes mesmo de chegar perto, meu estômago afundou. Senhora Alves? O que foi? A loja? Apertei o volante. Ela tá destruída. Passei devagar. Era um amontoado de destroços. Queimado, quebrado, sem sinal de vida. Não tem ninguém. Eu falei em voz baixa. Silêncio. Meu Deus, ela murmurou. Alguns segundos se passaram. Vamos pro shopping então. Eu engoli em seco. Tá bom. E segui dirigindo sem saber. Pra onde tudo aquilo estava nos levando? Deus, onde isso vai parar? Escritura 5. É agoniante lembrar do que aconteceu depois, mas ao mesmo tempo, tudo parece rápido demais. Passageiro, como se tivesse escorrido pelas minhas mãos. 1 hora se passou e então a sexta trombeta ecoou. O som atravessou o céu como uma lâmina invisível.
Eu dirigi até o shopping. As ruas estavam piores do que antes. Mais esburacadas, mais mortas. Não havia sinal de vida, nenhum som, nenhum movimento, nada. Quando chegamos, era exatamente como eu temia. O shopping estava em ruínas, mas havia luz lá dentro. Luzes fracas, tremeluzentes, como se algo ainda estivesse vivo ali. Estacionei. Saímos do carro. Segurei a mão de Heloísa. Fria, mais fria do que deveria estar. Seguimos a senhora Alves. Assim que entramos, senti o ar pesado. Havia pessoas, mais jovens do que adultos, mas algo estava errado. Alguns tinham marcas, alguns tinham manchas, respingos, sangue seco em algumas partes, ainda fresco em outras. O meu estômago revirou. Será que eles também passaram pela chuva? Ou fizeram algo pior? Eu não quis pensar. Vamos ficar em uma loja, disse a senhora Alves. Tá bom, respondi. Andamos até encontrar uma. Ela pegou um extintor de incêndio e, sem hesitar, arrebentou o vidro. O som ecoou pelo shopping vazio, alto demais. Entramos, peguei um banco e coloquei para Heloísa. Senta aqui. Ela obedeceu em silêncio. Ela não falava há horas, só respirava. Lentamente e rasa. Eu tentei ignorar, mas tinha algo diferente nela. Algo que não estava mais ali. Ficamos os três dentro da loja, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar. O que a gente faz agora, senhora Alves? Perguntei. Ela demorou a responder. Eu não sei. Acho que só resta sobreviver, disse por fim. Assenti mesmo sabendo que aquilo já não fazia mais sentido. Então, do nada... Luísa! A voz ecoou. Nós três viramos. Era a irmã dela, a tia da Heloísa. Ela surgiu desesperada, ofegante, mas parou no meio da frase e congelou. Os olhos dela foram direto para mim. Depois, para a Heloísa. Para a marca na testa. O rosto dela mudou na hora. Ela deu um passo para trás. Se aproximou rapidamente da irmã e sussurrou. Fica longe deles. O quê? Por quê? Perguntou a senhora Alves confusa. A tia olhou para cima do ombro, pra gente depois e voltou. De todo mundo com essa coisa na testa. Vocês precisam ficar longe. A voz dela tremia. Mas o que isso significa? A senhora Alves insistiu já nervosa. Acredita em mim, ela disse quase implorando. O Pedro, ele tinha isso. E ele... A voz falhou. Ele tentou me matar. Silêncio. O quê? A senhora Alves arregalou os olhos. O Pedro? Mas por quê? Eu não sei, eu só sei que... Ela parou. O corpo dela travou. Um som seco, baixo. Ela olhou para baixo. Uma faca enterrada no próprio corpo. O tempo desacelerou. A respiração sumiu. Quem? Eu virei o rosto. Heloísa ainda estava sentada, mas agora segurava outra faca. O olhar dela era vazio. Sem medo, sem culpa, sem nada. Heloísa? A mãe deu um passo para trás. Heloísa, o que você fez? Heloísa não respondeu, nem piscou. Só olhou e depois, bem devagar, ela olha para mim. Felipe! A senhora Alves fala. O que está acontecendo? Silêncio. Eu não respondi. Felipe! Fala comigo! Eu me virei lentamente e naquele momento eu senti que tudo tinha sumido. O medo, a culpa, a dor. Eu não sentia mais nada. Apenas o vazio. Eu e Heloísa começamos a andar na mesma velocidade e ritmo sincronizado. Ela tentou fugir, se virou rápido demais e bateu com força no vidro quebrado da loja. Ela caiu de joelhos, levantou o rosto e então viu, do lado de fora, Nicholas, parado, sorrindo, aberto demais, vivo demais. O sangue ainda escorria pela cabeça. Ele bateu a mão no vidro, uma vez, e depois outra, e mais outra. Mais pessoas começaram a aparecer atrás dele. Jovens, adultos, todos com a marca, todos olhando, todos se aproximando, cercando-a. A senhora Alves começou a recuar desesperada. Tropeçou e caiu ao lado do corpo da irmã e viu uma pistola. Com as mãos trêmulas pegou, apontou e puxou o gatilho. Nada. De novo. Nada. Não, 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 não. A voz dela falhou. O desespero tomou conta. Então, a sétima trombeta. O som final. O mais alto. O mais profundo. Nicholas sorriu ainda mais e disse: Bem-vinda ao arrebatamento. Tudo apagou como se o mundo tivesse sido desligado.
Mas não foi silêncio. Ela ainda sentia algo rasgando do peito até embaixo. Ela gritou. Gritou até não ter mais voz. Até não ter mais ar. Até não ter mais nada. Silêncio. Eu olhei para Heloísa. Ela estava coberta de sangue, imóvel. Depois se levantou. Todos estavam em silêncio, parados, como se estivessem esperando, como se estivessem sendo chamados. E então, começamos a andar. Saímos do shopping todos juntos, olhando para o céu, e lá estavam eles, os que não tinham a marca, flutuando com seus corpos distorcidos, quebrados e sem vida. O céu começou a brilhar mais, e mais, e mais, até doer, até queimar, até consumir tudo. Eu senti o meu corpo se desfazendo, queimando de dentro para fora, e mesmo assim, eu não senti dor, só aceitação. E finalmente, eu me tornei divino.